Olá, meus amados, a paz do Senhor. Estou aqui para refletir com vocês sobre a Bíblia Sagrada, que é a bússola que direciona a minha vida, e tenho certeza que se você colocá-la também para dirigir a sua vida, você terá muito mais acertos do que erro. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Número, no capítulo 22, aonde conta-se a história do rei chamado Balaque e de um profeta de Deus chamado Balaão. Conta-se a Bíblia que naquela época em que o povo de Deus saiu do Egito e que atravessava o deserto rumo a Canaã, eles já tinham passado por várias cidades. E as cidades que o acolhiam, que o recebiam com carinho e que os deixavam passar, o povo de Israel passava tranquilamente e nada sucedia. Mas havia algumas cidades que serviam de empecilho para que o povo de Deus chegasse até a Canaã, a terra prometida. E essas cidades que se opunham para que o povo de Deus passasse por ela, essa cidade, elas se levantavam contra Moisés e contra o povo de Deus. Não é que Deus tinha prazer de destruir aquele povo, de matar aquele povo, mas aquele povo se reuniam, se levantavam e se opunham contra Moisés e contra todo aquele povo que ele estava conduzindo pelo deserto para levar para a terra prometida, aonde Deus tinha prometido dar livramento, dar descanso para todos eles. E ali em Moabe não foi diferente. Balaque, quando ouviu dizer que o povo de Israel estava chegando ali perto da sua cidade, ele temeu muito, porque ele sabia que a última cidade que o povo de Israel tinha passado, aquele povo não quiseram dar passagem para os filhos de Deus que estavam sendo ali conduzidos. Diz a Sagrada Escritura que aquele povo foram tremendamente derrotados e aquelas terras foram deixadas livres para que o povo de Israel passasse por ela. E Balaque, então, temendo que fosse destruído toda a sua cidade, todo o seu povo, ele reúne os anciãos daquela época e faz uma conversa ali em particular, dizendo para eles: nós estamos derrotados, destruídos, porque Moisés está vindo aí com esse povo que é protegido pelo Deus lá deles, Todo-Poderoso, e eles vão acabar conosco. E Balaque, então, tem uma ideia, tem um momento de ignorância, de achar que ele podia buscar ali alguém para profetizar, para orar por ele e para colocar ele como vencedor. E ele ouviu então falar de Balaão, um profeta de Deus, um homem temente a Deus, um homem que quando ele falava, acontecia. Ele era a boca de Deus falando com o homem. Então, o que ele faz? Ele envia seus mensageiros para conversar com Balaão, porque no fundo da sua alma, lá dentro do seu coração, ele achava: eu vou buscar esse profeta e esse profeta vai profetizar a favor de mim contra esse povo e eu poderei derrotar esse povo. Mas quando aqueles enviados de Balaque chega até Balaão e fala para ele a decisão de Balaque, Balaão se propõe a orar e a buscar a presença de Deus, e o que Deus falasse para ele, ele ia falar. E ali no outro dia, Balaão chama aqueles homens e diz para ele: ó, vai, diz para o rei Balaque que esse povo que está vindo aí, que está marchando aí, é um povo de Deus, um povo guardado por Deus, abençoado por Deus, protegido por Deus, e eu não vou ser louco
de profetizar a derrota desse povo, de profetizar o fracasso desse povo. E quando Balaque recebe esse recado, ele não conforma. E ele continua ainda enviando mensageiros em busca de Balaão, querendo que Balaão profetizasse contra o povo de Israel. E uma determinada hora, o coração de Deus se ira de tanta insistência daquele rei de querer destruir o povo de Israel, que ele diz para Balaão: não vai com ele, mas só fala ali o que eu mandar falar. Só profetiza aqui, ali o que eu mandar profetizar. E Balaão vai. Ele pega a sua jumenta e segue aqueles mensageiros até Balaque para poder descansar de tanta insistência, de tanto pedido que estava sendo feito a ele. E segundo a palavra de Deus, no meio do caminho, quando já Balaão já tinha andado um determinado tempo, aquela jumenta, que era sua fiel companheira, que levava o profeta para tudo quanto é lado, tinha sido fiel com ele, ela começa a dar alguns problemas para Balaão. Por 3 vezes, ela empaca, ela não quer seguir em frente, e ele começou a se irar, ele começou a revoltar, ele começou a ficar nervoso, e segundo a palavra de Deus, Balaão começou a perder a paciência com aquela jumenta e começou a espancar aquela jumenta. E na última vez que aquela jumenta estava sendo espancada, ela então dobra-se sobre os seus joelhos e ali ela fica. E Balaão, sem compreender a atitude daquela jumenta, cada vez mais irado, porque ele queria seguir sua viagem, ele queria ali cumprir o propósito de Deus, ele queria ali levar o recado. E ele fica irado e ele não percebe que Deus estava querendo falar com ele no caminho que o levaria até aquele rei Balaque. Foi preciso então que Deus milagrosamente usasse a boca daquela jumenta para falar com Balaão. E aquela jumenta agora, tendo o poder de falar, ela dirige ao seu dono e questiona para ele: por que por 3 vezes você já tem me espancado, já tem me batido? Você não percebe o que está acontecendo em volta de você? Você não percebe o que está acontecendo na sua frente? E creio eu que Balaão ficou estarrecido, parado, ouvindo uma mula falar com ele. E nesse momento, Deus então se mostra através de um anjo para Balaão. E ali Deus fala com ele tremendamente. E Deus fala para ele: se não fosse aquela jumenta ter se desviado, ter parado, ele já não estaria vivo, ele seria um homem morto. E eu queria ler aqui para vocês na palavra, aonde fala essa passagem, que diz: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em quem cavalgaste desde o tempo em que eu fui tu até hoje? Costumei eu algumas vezes falar contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a tua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário,
porquanto o teu caminho é perverso diante de Deus. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim, e ela, se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e a ela deixara comida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, tornai-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. O que eu quero dizer com vocês aqui? Balaão, sem dúvida, um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que Deus usava e acontecia. Quando Balaão proferia alguma palavra, Deus ali honrava e acontecia. O que aconteceu com Balaão? Que de repente se torna cruel, espanca o seu animal, o seu companheiro ali das caminhadas, se ira, perde o foco. O que eu quero dizer para vocês? Que mesmo nós sendo ungido de Deus e separado para a obra, isso eu quero dizer, profetas, pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisas, bispo, apóstolo, todos aqueles que são separados por Deus, que tem uma ordenança do Senhor para fazer a obra, que tem uma separação, que tem uma marca do Senhor Jesus Cristo ali, do ministério, mesmo sendo separado para a obra. Há momento em nossas vidas que perdemos o foco de Deus no caminho da jornada da fé. Muitas vezes nós perdemos o foco. Nós queremos tanto caminhar, nós queremos tanto fazer a obra de Deus, nós queremos tanto levar a palavra do Senhor, queremos tanto construir templos, aumentar a igreja, pintar a igreja, queremos fazer congregações, abrir trabalho em vários lugares, e às vezes nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco da obra de Deus, do que Deus quer conosco no caminho. Pensar, mas isso, o que é isso? Por que está acontecendo? Estou na presença de Deus, não estou pecando, não estou me contaminando. E por que isso me aconteceu? Por que isso aconteceu com Balaão? Deus permitiu que Balaão fosse ali. Deus falou para ele que podia ir até Balaque. E no meio do caminho Deus se ira com ele. Por que Deus se ira? Porque Balaão estava indo contrário à vontade do Senhor. Deus permite ali não por uma vontade ativa, mas por uma vontade permissiva, por insistência de Balaque. Porque Deus já tinha falado que ele não ia amaldiçoar Israel, que ele não ia prejudicar Israel. Mas ali, pela insistência de Balaque, Deus permite que Balaão vai, mas Deus não está satisfeito com essa decisão. E Balaão, por ter intimidade com Deus, por andar com Deus, ele já deveria ter aprendido a ter prudência na obra do Senhor. Ele já deveria ter aprendido que quando eu saio, quando você sai, quando nós saímos para fazer a obra de Deus, para levar um recado de Deus, não basta só jejuar, não basta só orar, mas nós temos que vigiar e ter prudência, porque no caminho aonde nós vamos, até ali aquela obra, Satanás vai se opor, vai se colocar, vai colocar pedra de tropeço, vai colocar embaraços, que nós precisamos de estar com os nossos olhos fixos no Senhor.
Vejamos que Balaão, no caminho da sua jornada de fé, dirigindo ali aquele rei, ele não está totalmente centrado na vontade do Senhor. Porque se ele estivesse com uma visão espiritual ampla, se ele estivesse debaixo da vontade do Senhor, da graça de Deus, a primeira vez que aquela jumenta se empacou, ele teria feito o quê? Ele teria parado. Ele teria descido daquela jumenta. Ele teria sentado ali à beira do caminho, ele teria fechado seus olhos, ele teria refletido, ele teria pensado: Senhor, o Senhor quer falar comigo? O Senhor permitiu que eu fosse, mas o Senhor tem algo para falar comigo? De repente não é só ir, de repente eu preciso de algo mais que o Senhor quer falar comigo. Um homem de Deus, um homem abençoado, um homem que aparentemente estava indo debaixo da bênção do Senhor, porque ele estava indo cumprir algo que Deus tinha permitido ele cumprir. E com isso, meu irmão, nós podemos entender que muitas vezes Deus fala, vai fazer. Deus fala: olha, eu estou com você, eu te abençoo nessa jornada. Vai fazer, vai construir, vai aumentar o templo, vai abrir congregações, vai viajar para outros lugares, para outro país. Mas nós temos que estar com vigilância, jejum, oração, mas vigilância, prudência. Devemos estar olhando para todos os lados. Devemos estar olhando para todos os lados, como soldado que está num campo de batalha, que tem que vigiar em todos os cantos, porque o seu inimigo pode estar ali, ocultamente, em algum lugar para te atacar em qualquer momento. Então nós vemos que isso aconteceu com Balaão. Quando ele seguia essa viagem ao encontro de Balaque, rei dos Moabitas, mesmo ele tendo intimidade com Deus, ele não soube interpretar a atitude de sua jumenta como obstáculo para parar. Ele esperou 3 vezes aquela jumenta empacar para ele poder ali ver o anjo do Senhor. E assim mesmo ele só vê o anjo do Senhor porque Deus coloca voz na boca daquela jumenta e ela fala com ele. Senão ele não teria visto o anjo do Senhor. Então Balaão não soube interpretar a atitude de sua jumenta. Ele não soube interpretar. E ali ele deveria o quê? Desde o primeiro momento parar, orar, buscar a presença de Deus. Buscar de Deus sua orientação antes de seguir a sua jornada ao encontro do rei de Moabe. E isso acontece com a gente, acontece conosco. Deus fala, promete uma bênção, uma vitória, e a gente já sai tropeçando todos em busca dessa bênção, dessa vitória. Nós não sabemos aguardar o momento certo de Deus. E ficou registrado na Bíblia esse momento em que Balaão não teve visão suficiente para perceber o anjo de Deus na sua frente. E se não fosse a misericórdia de Deus, ele teria morrido naquele lugar. E o que acontece? Ele vai encontrar com Balaque e ali ele é pressionado por aquele rei para amaldiçoar o povo de Deus. Mas, felizmente, que mesmo Balaque querendo destruir o povo de Deus, querendo exterminar com aquela geração, ele não conseguiu. Porque Deus estava com Israel. Deus estava com Moisés. E isso acontece na minha vida e na sua vida durante a nossa caminhada.
Muitas vezes nós pagamos o preço do jejum, da oração. A gente se dispõe, prepara uma palavra, estuda, procura do Espírito Santo o que é que o Senhor quer falar. E ali nós deparamos na nossa frente com muitos balaques que querem nos impedir de caminhar, de seguir em frente. Muitos balaques que querem nos entristecer, nos jogam pedra, nos fazem chorar, nos fazem ficar com a alma amargurada, porque simplesmente são instrumento de Satanás para impedir que nós sejamos abençoados. E nós precisamos então de ter na nossa vida uma visão superior, uma visão do anjo de Deus nos abençoando, de nos conduzindo, de nos levando até a obra, até o lugar que Deus quer nos levar. E temos que ter cuidado como homem de Deus, como mulher de Deus, para não nos vendermos diante de muita situação. Balaão ali foi colocado à prova. Ele foi colocado à prova. Ou ele poderia arriscar a sua vida, poderia ser até morto por aquele rei e falar o que Deus queria que ele falasse. Ou então ele poderia se vender por bens materiais, por posição social. Hoje, infelizmente, muitos pastores, muitos homens de Deus ungidos estão deixando se vender por posição social, por cargo na política. Eu não sou contra a política e nem cargos políticos. Deus fez todas essas coisas. Mas de repente Deus chamou você para ser um missionário. Deus chamou você para ser um pastor de ovelhas, para dirigir uma igreja, para dirigir um rebanho. E você deixa a sua missão, o seu trabalho, e você vai ser, então, encaminhado para outro caminho. Você se vende para partidos políticos. Quantos pastores estão aí sendo vacalhados, escandalizados? Porque não foi para a política no momento em que Deus queria que ele fosse. Ele foi porque o seu desejo, o seu ego falou mais alto, mais forte. E ele foi. E depois volta triste, cabisbaixo, envergonhado, porque chegou ali e não tinha substância, não tinha preparação do Espírito de Deus suficiente para sustentar a sua fé, para ser firme, para ser santo, para não se vender por acordos políticos, para não se vender por propostas imundas, não aceitar propinas. E às vezes volta triste, cabisbaixo, volta lá para o comecinho, para o final da fila da sua fé e começa de novo a batalhar pela sua jornada, o seu caminho. Nós não devemos aceitar nenhuma proposta que nos afaste da presença de Deus, que nos afaste do caminho do Senhor. Muitos têm enredado para o caminho da prosperidade financeira. Não sou contra, sou totalmente a favor, mas a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos acompanham quando nós obedecemos a Deus e andamos no teu caminho. A palavra de Deus é clara, ela diz que quando você obedecer os mandamentos do Senhor que Ele hoje te ordena, bendito será o entrares e bendito será o saíres. Bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será. Nós não precisamos
de ficar aí comendo de propina, de propostas indecentes para prosperar financeiramente. Nós precisamos de obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: e tudo quanto tu fizer prosperarás, e tu estarás por cima e não por baixo, e tu serás cabeça e não cauda. Se você examinar a sua Bíblia, você vai ver lá em Deuteronômio 28 as bênçãos que Deus proferiu ali para o seu povo. Se eles obedecessem a tua palavra, se você abrir a Bíblia no Salmo 1, você vai ver lá que fala da pessoa que anda nos caminhos do Senhor, que não tem prazer nas rodas dos escarnecedores. Nada que vem corromper a nossa alma, a nossa crença, a nossa fé vale a pena. E eu hoje quero dizer para você, tem uma visão, não espere como Balaão esperou, Deus tocar 3 vezes ali naquela jumenta, para que ele pudesse parar, para que ele pudesse refletir. Quem sabe Deus queria que Balaão, naquele momento, parasse na sua caminhada, que buscasse mais na oração, que buscasse mais no jejum, porque quando Balaão chegasse ali perante Balaque, a luta ia ser tremenda. Balaque não ia desistir facilmente de querer corromper Balaão, amaldiçoar o povo de Israel. E Deus sabia disso. Deus queria que Balaão parasse, que ele fosse revestido da palavra de Deus, revestido da oração, revestido do jejum, revestido da prudência, revestido da vigilância, para ele continuar caminhando ali, mas no afã de querer chegar, no afã de querer fazer a vontade de Deus, Balaão se perde no meio do caminho e quase perde a sua vida. O que eu quero dizer para você: não seja afoito naquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, faça. Aquilo que Deus designou para você fazer, faça. Mas faça com prudência, com vigilância. Porque nem toda proposta que aparece na sua frente é de Deus. Nem toda profecia que é entregue a você é de Deus. Nem todas as pessoas que chegam diante de você para te entregar um recado é de Deus. Muitas vezes Deus está te provando ali. Se você foi chamado para a obra de Deus, para fazer algo na sua caminhada, quando tudo estiver difícil, quando a luta vier, quando vier a luta, quando as pessoas estiverem levantando contra você, cala a sua boca. Para de falar, para de resmungar, de blasfemar. Vai para a oração, vai para o jejum. Muitas vezes nós jogamos fora das nossas vidas pessoas preciosas. Porque quando nós estamos passando luta com essas pessoas, a primeira vontade que nós temos é de tirar essas pessoas da nossa vida. Isso não é vitória, não. Quando você tira alguém da sua vida, quando você tira alguém do seu caminho, que está te provando, você não está sendo vitorioso, não. Você está sendo covarde. Porque quando Deus colocar obstáculo na sua frente, na sua vida, pessoas para te perseguir, pessoas para levantar contra você, aí que você tem que amar mais, orar mais por essa pessoa. Aí que você tem que se mostrar diferente, mostrar que realmente você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, um ungido do Senhor.
Por quê? Jogar fora, brigar, amaldiçoar, isso as pessoas que não têm Deus faz. Mas se nós temos Deus na nossa vida, nós temos que ser exemplo de Jesus Cristo. Jesus não jogava fora as pessoas que o amaldiçoavam, que falavam mal dele, mas Jesus os amava e os abençoava. E muitos passaram a seguir Jesus, não porque ele era bravo, mau, mas porque ele era misericordioso e bondoso. E eu quero te convidar neste dia de hoje para mudar sua atitude, sua maneira de agir com as pessoas que estão em volta de você, com os problemas que estão em volta de você. Não seja como Balaão, que foi agindo precipitadamente, foi espancando aquela jumenta que naquele momento era o seu obstáculo, era a entrave que estava no seu caminho, não deixava seguir. Não seja como ele, não espanque, não jogue fora pessoas que estão sendo naquele momento entrave no seu ministério, que está dificultando o seu caminhar, a sua caminhada de fé, de jornada. Mas pare, sente, olhe para Deus e pergunte: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Jejue, não lute contra pessoas que estão atrapalhando o seu ministério, mas lute contra os principados e as potestades do mal. São demônios invisíveis que você não vê, você não enxerga, mas está atrapalhando o seu ministério, está sendo pedra de tropeço na sua jornada de fé. Não jogue fora os seres humanos, pessoas que são ali usadas naquele momento por Satanás, mas são vidas que precisam de ser salvas. Toda vez que vier essa entrave no seu caminho, toda vez que houver um irmão no seu caminho te prejudicando, eu quero te dizer: ore, jejue, vigie, haja com prudência. Não jogue fora do seu caminho, do seu ministério, essas vidas, porque elas são preciosas para Deus. Reflita sobre isso que eu estou falando contigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus te dê sabedoria para você seguir o seu ministério, para você seguir a jornada de fé, aquilo que Deus determinou para você, aquilo que Deus colocou na sua vida, no seu ministério. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus seja a luz. Que Deus seja o caminho que você vai caminhar na sua jornada de fé. Que Deus esteja te abençoando, abençoando a sua família agora. Se você está passando por luta, por tribulação, por dificuldade, que Deus esteja hoje te dando força para você parar, para você refletir e para você abençoar os que te perseguem. Deus te abençoe. Amém.